Seja bem-vindo ao Alto Nível. Para conhecer mais sobre desenvolvimento pessoal, acesse o primeiro link na descrição. E o pessoal vê, mas não enxerga a magnitude do negócio. Tem alguns números para passar para a gente, Cris, e falar um pouquinho desse IPO e depois a gente começa do começo pela sua história no mercado financeiro. Claro. Explicando um pouquinho do que a Malu falou, né? Quando uma empresa faz um IPO, tem uma porção de regras que a gente precisa seguir, né? No nosso caso, a gente fez dois, não satisfeitos, a gente fez dois IPOs. A gente fez um IPO nos Estados Unidos, outro aqui no Brasil, né? Um na B3 e um lá, na NYSE. Então, a gente está sujeito a várias regras do regulador americano, né, que é a SEC, e da CVM aqui no Brasil. E quando você faz um IPO, que é uma oferta pública, né, de ações, os reguladores eles estão muito preocupados em garantir que todos os investidores, o mercado todo, tem acesso às mesmas informações, né? Que ninguém fale assim, eu ouvi a Cris falando no podcast do Bruno que o Nubank não sei o que. Então, e aí essa pessoa tem uma vantagem sobre outros investidores, né? Então, durante um período antes e depois do IPO, a empresa só pode se comunicar através de documentos oficiais, né? O principal deles sendo o prospecto da própria oferta, né? E é isso que a gente chama de quiet period. Então, nesse período, a gente realmente não pode falar nada, não pode dar entrevista, não pode falar nenhum outro número e tal. E mesmo agora, sendo uma empresa pública, a gente também não pode, assim, por exemplo, eu não posso falar quantos clientes o Nubank tem hoje, porque a gente precisa esperar a divulgação dos resultados trimestral. Justamente para ninguém ter acesso. Mas a gente pode falar daquelas... Não, tem números o número que a gente tem. Pode falar os antigos. A gente pode especular. Pode falar os números do trimestre anterior, que já foram divulgados. Que foi o que estava no prospecto, né? Exato. Então, assim, quando a gente... no momento do IPO, a gente tinha 48 milhões de clientes, né? Que é cliente pra caramba. Coisa. É muita coisa, né? Acho que a Argentina não tem isso de pessoas. Pois assim, a gente já fez algumas estimativas dessas, né? Tipo assim, se os clientes do Nubank fossem um país, né? Tipo, era um dos maiores países do mundo. E o Brasil é muito grande, né? Essa que é a realidade. E isso coloca a gente como uma das maiores, se não a maior fintech do mundo, né? O maior banco digital independente que a gente fala do mundo. Uma história começou, depois a gente vai falar disso, né? Há quase 9 anos atrás, quando a gente começou aqui no Brasil. A gente começou com cartão de crédito, mas já com uma visão de expandir isso, né, de realmente ter uma oferta ampla o suficiente para as pessoas não precisarem mais, se elas não quiserem, né, depender dos bancos tradicionais, né? E recentemente a gente também expandiu para o México e para a Colômbia. Então a gente já tem aí a gente está muito animado com os sinais iniciais que a gente está vendo, tanto no México como na Colômbia. O México está um pouco mais adiantado que a Colômbia, né? O México começou um pouquinho antes. Então, essa é um pouco da história que a gente trouxe para os investidores no IPO. E lembrando muito que é muito só o começo, né? É uma empresa, gente, não tem 9 anos, né? Tem 8 anos. Sim, é muito então, jovem. A gente fez muita coisa em muito pouco tempo. E lógico que a gente tem muito orgulho de tudo que a gente já construiu, mas é muito cedo ainda, sabe? A gente fala que é o dia 1, assim, ainda tem tudo para fazer. Mesmo no Brasil, que é a operação mais madura, ainda tem muita coisa para fazer. Só para explicar melhor, não sei se ficou claro, o que é o IPO, para quem não entende nada. É como se fosse a entrada da empresa na bolsa, não é isso? Isso, você vende ações para o público. Mas quem assiste o podcast aqui há mais tempo, com certeza já está familiarizado com os termos. A pessoa chegou aqui nesse primeiro né? episódio. Não sei. Pois é, né? Por mim, que não entende, sei mas só falando o que é ter 48 milhões de clientes no Brasil, esse número já conta com clientes do México e da Colômbia. Mas a proporção, assim, quase nada comparado maioria, aqui. Né? Tá, seria mais ou menos assim. Se tem 5 pessoas em uma sala, uma é cliente do Nubank. Porque o Brasil tem 220 milhões de pessoas, é mais ou menos isso. Se você olha adultos, ainda é um em cada 3. Pois é verdade. População economicamente ativa. É incrível a marca atingida. Não, tem uns dados que saíram recentemente, assim, dos aplicativos que os brasileiros mais usam, né? Então, assim, o aplicativo de banco mais usado, né, no ano passado, 2021, no Brasil, foi o Nubank. E na home, né, na tela inicial dos celulares dos brasileiros, o Nubank é o 4º aplicativo mais presente, né? E na frente é só o WhatsApp, só a rede social, assim, WhatsApp, Instagram. Acho que a gente está na frente até do YouTube, se eu não me lembro. Caramba! Que loucura. E eu até falei pro Bruno, quando a gente estava lendo o roteiro lá em casa, que o Nubank foi muito citado aqui nos podcasts, né? Ano passado a gente falou bastante, principalmente quando a gente falava de startup e tal. E era uma coisa que eu não entendia no início. Eu falava assim, mas gente, por que falam tanto do Nubank? Que tal esse Nubank? E eu não entendia a potência, né? O que era. E eu acho que a gente vai conseguir esclarecer um pouco desses pontos do porquê que o Nubank é tão gigante, por que a gente fala tanto dele, do poder, né? Do quanto
foi inacreditável a história que vocês fizeram. Inclusive, o Marcelo Toledo teve aqui, que foi uma das pessoas que participou trabalhou com a desse gente. início, né? Então, ele falou alguns números que foi bem legal. E também aí eu já dei uma... Ai, tô entendendo agora. E eu acho que é legal que a gente vai conseguir esclarecer pro público em geral também. Foi um dos cortes, é que o episódio não era sobre o Nubank, era sobre inovação. Daí ele Sim. citou o Nubank, né? Sim. Como muita gente cita. Foi um dos cortes mais vistos aqui do canal. Só que esse é um efeito que eu já vi em vários vídeos meus do YouTube e de outras pessoas. Se você fala Nubank, tem mais visualização. O pessoal assiste mais, tem mais busca orgânica. Olha, por isso vocês estão me chamando há tanto tempo. Exato. Claro, Não é né? porque a gente gosta de você, é só pela mídia.